Os três Paranás. O sucesso depende de muito estudo e dedicação. E, claro, saber os tópicos estratégicos que serão cobrados na sua prova. O processo de formação do território do Paraná, ele despenca nas bancas, porque ele explica o processo de ocupação e formação do território ao longo do tempo. Então, foram três grandes momentos: o primeiro, o segundo e o terceiro ciclo de povoamento do Paraná. O primeiro ciclo de povoamento do Paraná corresponde ao Paraná tradicional, que é a região litorânea, né? Porto de Morretes, Antonina e também de Paranaguá. Além disso, contabilizamos como o Paraná tradicional a região do Planalto Curitibano até a região dos Campos Gerais, onde ocorreu inicialmente as atividades de aluvião, né, de mineração nos veios de aluvião, né, daquele ouro fácil de você retirar dos rios, e também da atividade do tropeirismo, que conectou toda a região sul ao território brasileiro para poder abastecer as Minas Gerais de todos os víveres, inclusive animais de carga, que eram na época as mulas, isso mesmo. A principal tropa utilizada era dos muares. Tem gente que pensa que são cavalos, mas pense nas íngremes escarpas da Serra do Mar. Ele não conseguiria ultrapassá-las. Então, fique atento, porque quando a família real esteve no Brasil, é um momento muito quente para sua prova. Primeiro, porque foi quando começaram as discussões para a emancipação da província do Paraná, que definitivamente se tornou independente em 1853. Em 1821, ainda com a presença da família real no Brasil, pouco antes de retornarem para Portugal, foi feito o primeiro movimento de emancipação do Estado. Dom João VI, aqui no Brasil, deu atenção especial para a região sul. Era uma área muito pouco povoada, estratégica, com solos férteis com muitos recursos, e era necessário criar colônias para não ter perigo de perdermos a área para a Espanha. Então, quando chegou, uma das primeiras ações de Dom João VI foi declarar guerra aos índios botocudos, que sempre realizavam ataques aos tropeiros na Estrada da Mata. Então, em 1º de abril de 1809, foi criada a Junta Real de Expedição e Conquista dos Campos de Guarapuava, olha que nome fantástico, que foi a construção de uma fortaleza militar, o Forte de Atalaia, para garantir o povoamento e combater os indígenas. Então, fique atento, pois esse tema é muito quente. A forma como os indígenas foram combatidos e as heranças que deixaram na cultura paranaense, que são muito fortes. Pessoal, o segundo Paraná corresponde ao Norte Pioneiro. O Norte Pioneiro, que se desenvolveu muito no século XIX, como uma área muito conectada às áreas produtoras de café de São Paulo. O ciclo começou no Rio de Janeiro, foi para o interior de São Paulo, sul de Minas e norte paranaense. E foi fundamental, porque assim como o chamate, ocorreram simultaneamente, atraíram muitos imigrantes europeus, e a diversidade de nacionalidades sempre é um destaque para sua prova, principalmente ao mencionarmos os eslavos, ou seja, russos e poloneses, que diferenciam a colonização paranaense das outras regiões brasileiras. Então, lembre-se que os grandes capitais do Norte Pioneiro, que foram gerados pela produção de café, junto com os grandes capitais do chamate, colaboraram para a modernização do Estado, criando ferrovias e, com a imigração europeia, a formação do primeiro mercado interno também gerou demanda e a oportunidade de termos uma industrialização pioneira, isso mesmo. O café e o chamate, portanto, são os grandes responsáveis pela consolidação da modernização paranaense e o primeiro passo para a industrialização do Estado e do Brasil. O terceiro Paraná é o novo ou novíssimo Paraná, que corresponde à região oeste. Então, lembre-se que foi na época do ciclo da madeira, depois da Primeira Guerra Mundial, que se consolidou a presença com grandes madeireiras e políticas de planejamento. É essencial nos lembrarmos que o Estado sempre dependeu de políticas públicas para o seu desenvolvimento. E assim,
foram contratadas desde o século XIX grandes empreiteiras que realizavam o desmatamento e o comércio das toras de madeira das araucárias e também loteavam e vendiam os terrenos para os colonos. Então, esta forma de colonizar com a parceria público-privada, como diremos hoje, esse termo é recente, então falarmos assim seria um anacronismo, mas é bom para você entender que dependeu da participação das empresas privadas para a colonização do estado. E o novíssimo Paraná vamos colocar como auge a construção e a inauguração da usina de Itaipu. Isso mesmo, que durante muitos anos foi a maior usina hidrelétrica do planeta, ultrapassada recentemente pela China, quando construiu a usina de Três Gargantas. Ali é uma região estratégica e muito delicada em termos geopolíticos. Ali é a tríplice fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina. Portanto, é muito delicada a produção, a construção de grandes obras. Por isso foi negociado com o Paraguai e a Argentina, e isso você vai aprender com mais detalhes ao longo do nosso curso. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela sua atenção. Se você assistiu o vídeo até aqui, vai lá, coloque nos seus comentários qual foi a sua absorção. Tá legal? Pegou o conteúdo? Deixe suas sugestões, tá? E também compartilhe e ajude a distribuir o conhecimento. Conto com vocês, um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso!